Lula, salva eu! Olha quem tá pedindo pinico pro Lula. Ele, o supergestor, o CEO, Tarcísio de Freitas, pedindo 15 bilhões de reais do BNDES e outras linhas de financiamento para ver se no seu último ano de mandato acorda pra vida e tenta mostrar algum serviço para ser competitivo na sua tentativa de reeleição. Pois é, que papagaiada, que vexame. Você não era o CEO que estava dando aula lá na Faria Lima como se administrar, querendo dizer que a gente tem que seguir a cartilha do Milei e do Romeu Zema, um que quebrou a Argentina e outro Minas Gerais? Se você me perguntar, seria possível cortar 5% do PIB de despesa do Estado num ano? Eu diria, é impossível. O Milei fez isso com muita propriedade na Argentina. Tanta propriedade que a Argentina está quebrada, vivendo de empréstimo em cima de empréstimo dos Estados Unidos, dando em contrapartida a riqueza, o ouro do século XXI como garantia, que é o lítio. Pois é, que vexame, né, seu Tarcísio? Falou tanto de administrar, que sabe o que fazer, que o ideal é privatizar, que o privado é melhor e a única coisa que você conseguiu fazer é jogar tudo que é público em São Paulo na privada. E a sua administração tá isso. Não fosse a blindagem da Rede Globo e dos meios de comunicação, você já estava na lata do lixo. Mas não esquenta não, durante o período eleitoral, o povo vai ficar sabendo o que você andou fazendo nos últimos 3 verões. Como, por exemplo, ter mantido o Estado praticamente no vermelho nos 3 anos. Você que fala que é o supergestor, tá fechando as contas sempre no vermelho. O único ano que ele não fechou o Estado de São Paulo no prejuízo e sem realizar nada, é um discípulo do Bolsonaro. Foi no ano em que ele vendeu um monte de empresa pública, entre elas a Sabesp, a EMAI, entregou linhas de metrô e aí pegou essa dinheirama toda para tapar o buraco do que ele fez. É mais ou menos como se você pegar a sua casa e vender ela para cobrir suas dívidas e falar que você fechou o ano no azul. Fechou no azul, mas não tem mais casa para morar. E esse é o Tarcísio, tá quebrando São Paulo. São Paulo que sempre teve muito investimento e agora, graças ao Tarcísio, só tem liberado no orçamento 26 bilhões por ano para poder investir. Como ele separa a metade para pagar o bolsolão paulista para os deputados que falam amém, praticamente ele fica sem recursos para investir. E é por isso que ele vive no Somebody Love, sempre batendo na porta do Lula, do BNDES para poder tocar alguma coisa em São Paulo e depois quer levar o crédito, como o Lula diz, na obra dos outros. É importante lembrar que parte das grandes obras que o governo do estado de São Paulo anuncia como se fosse dele, tanto o trem quanto o túnel e metrô, é dinheiro financiado pelo BNDES em nome do governo federal. Um outro companheiro importante é o Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica. Pois é, sem o Lula para tocar obras em São Paulo e garantir o desenvolvimento desse grande estado, o Tarcísio ia ter menos que a ponte de madeira que ele inaugurou quando era ministro da infraestrutura do Bolsonaro. Porque esses caras só vivem de propaganda igual chupim, tentando pegar carona no trabalho dos outros. Lembra o Tarcísio no governo Bolsonaro, metendo aquele louco junto do Bolsonaro, que eles levaram a água do São Francisco para o Nordeste? Eles fizeram a transposição do Rio São Francisco? Pois é oportunismo em cima de oportunismo. Só que dessa vez parece que ele não vai encontrar pelo caminho um Haddad pacifista, tecnocrata, querendo falar difícil para as pessoas. Não, o cara tá voltando com a experiência que aprendeu ali do lado do Lula, dessa vez cada vez mais perto do cara que tirou o Brasil da bancarrota e colocou o povo no orçamento e o rico no imposto de renda. O cara tem coisa para mostrar. Ele zerou impostos de coisas essenciais no nosso dia a dia, como a comida, como o imposto de renda, como o óleo diesel. Coisas que o seu Tarcísio vai tentar chamar o Haddad de taxade porque taxou os ricos que nunca pagaram impostos e assim aumentava a desigualdade, mas o Tarcísio fez o contrário, fez igual o Bolsonaro. Se hoje ele tem que pegar empréstimos fiado lá pra frente, é porque ele pegou o dinheiro que era dos paulistas e resolveu dar para os ricos. Quando ele entrou, para vocês terem uma ideia, as isenções fiscais estavam em torno de 50 bilhões no estado de São Paulo, que já é muito. Ele prometeu
cortar pelo menos 30%. Sabe quanto que ele está entregando? Com 85 bilhões. 85 bilhões para o bolso dos ricos. Por isso que não sobra dinheiro para fazer as obras. Se ele tivesse só mantido o que estava nos 50, hoje ele tinha 35 bilhões para pagar as contas, para evitar que o estado de São Paulo, como o estado de Minas Gerais, que ele parece copiar, admirar o Romeu Zema, ele está quebrando São Paulo, aumentou a dívida pública na mão do Tarcísio. Além desses prejuízos, fechando no vermelho ano a ano, a dívida aí explodiu, porque ele fica pegando empréstimo para poder fazer alguma coisa. E a dívida paulista hoje é muito mais do que todo o orçamento, todo o PIB da máquina pública de São Paulo. O cara tá derretendo literalmente dinheiro. Só com a União deve mais de 300 bilhões de reais. É de longe o estado que mais deve na nação. Deve sozinho cerca de 40% de tudo que os estados somados devem. E como faz isso? Ele não é a locomotiva que arrasta o Brasil? Pelo visto é o Brasil que está arrastando São Paulo, emprestando dinheiro toda hora para o incompetente que se vende como super gestor. Porque na prática é isso. Não adianta você só fazer propaganda, eu sou bom, eu sou o cara e isso e aquilo. Nós vimos com o Jair Bolsonaro. Passou 4 anos brincando de ser presidente, fazendo motociata, criando uma cortina de fumaça por dia, mas a vida concreta das pessoas só piorou. E ele não foi condenado nas urnas pelo povo antes de ser condenado à cadeia na justiça só por conta da péssima gestão da Covid. Isso teve influência sim, mas principalmente que o dia a dia das pessoas piorou. E aí não adianta discurso furado quando a barriga tá vazia, quando o cara labuta, trabalha dia e noite, 7 dias por semana e não dá para chegar no final do mês com o que ganhou. Porque é isso que o Tarcísio faz, repete a velha fórmula furada do Bolsonaro, tirar dinheiro do bolso do povo, aumentando impostos, como ele aumentou de mais de 2.000 produtos, os produtos do seu dia a dia ele aumentou, mas aí ele achou um jeito de pegar isso que ele aumentou nas suas costas e repassar isso e mais um pouco para os ricos. Portanto, aonde você alimenta os ricos que não produzem e tira daqueles que produzem, a economia vai para o buraco. É só olhar a Argentina, é só olhar o governo Bolsonaro, é só olhar os Estados Unidos com Trump, que precisa ficar arrumando briga, guerra em todo o canto do mundo para não ter que voltar os olhos para o problema interno que a desigualdade vai criando cada vez mais, porque esses caras não têm coragem de falar não para os ricos. E você, o que acha do super gestor, o cara que queria ensinar gestão de como se governar o Brasil, que conseguiu pegar um estado saneado, um dos estados mais sadios do país, e conseguiu colocar no vermelho, agora precisa, assim como Javier Milei na Argentina, viver pendurado em crédito, em empréstimo e cartão de crédito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, salva esse vídeo. E o Tarcísio tem uma última dica para você, paulista, para ver se você acorda nesse ano, porque está na sua mão resolver esse problema. Tem que demitir o CEO. O que a gente precisa? Política pública para aproveitar isso. Então, primeira coisa, demite seu CEO. E aí, paulista, vai seguir o conselho do Tarcísio e demitir o CEO esse ano? Ou vai falir o estado de São Paulo como os bolsonaristas faliram o Rio de Janeiro?